convido o vereador Dr. Marcos Aurélio Tenso Bastos para a leitura do Evangelho na próxima sessão ordinária. Quero também ter algumas notícias saindo na imprensa nesse final de semana. Quero aqui, até em explicação do vereador Bastos, dessa presidência, gostaria que o senhor Cleverson, diretor do Hospital São Camilo, pudesse usar a tribuna por 5 minutos, referente a solicito ao professor Feital e ao conselho dos empresas nesse plenário. Diante de uma colocação tão de suma importância a toda a população, a questão da área dos queimados do Hospital São Camilo, que é uma referência na nossa cidade, então, para que haja algum esclarecimento e não fique dúvida perante a população. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer ao presidente da Câmara, o vereador Josemar, pela oportunidade de estar falando aqui. E também todos os presentes aqui, uma boa tarde. Bom, a Sociedade Beneficente São Camilo está na gerência e na administração da Santa Casa de Culto desde 2009. Neste período, estamos fazendo diversas coisas para que o hospital cada vez melhore. Apesar de diversas dificuldades, nós conseguimos avançar. Mas algumas coisas ainda estão com dificuldades. Com relação à unidade de queimados, o que acontece? O hospital está crescendo, está aumentando o volume cirúrgico. E a unidade de queimados tem uma ocupação de 40%. 7 leitos que possuem tem uma ocupação de 40%. A maior parte das pessoas que são atendidas na unidade de queimados não deriva de Itu. Vem de outras regiões que nem faz parte da região de Sorocaba. Mas não é por esse motivo que nós estamos fazendo temporariamente a readequação da área. O problema acontece por quê? Como eu falei, o hospital ampliou a cirurgia, nós temos uma área que é central de material esterilizado. E esses equipamentos que estão nessa central de material esterilizado chamam-se autoclave. Dessas autoclaves, uma está quebrada e outra está funcionando pela metade. Para que essa autoclave serve? Ela serve para esterilizar todo o material que é utilizado em cirurgia e diversos procedimentos. Face a isso, nós estamos fazendo o quê? Uma parte do nosso material está sendo esterilizado pelo hospital da Unimed em Salto e outra parte no hospital São Camilo em Salto. E 30% está sendo esterilizado no hospital. Então, o primeiro motivo é esse. Nós compramos já equipamentos da Central de Material Esterilizado, em torno de R$500 mil, nós gastamos em equipamentos. Para quê? Para modernizar, para dar mais segurança às cirurgias. Só que nós precisamos de espaço, precisamos de área para colocar esse equipamento. Porque a Central de Material ela não está se adequando ao que se pede a vigilância sanitária. São normas do governo federal, do estado e até municipal também. Então não está de acordo com as normas. Então o que nós vamos fazer? Na área de queimados hoje, nós vamos pegar todos os pacientes que estão no setor de traumatologia, levar para a unidade de queimados. Por quê? No setor de trauma é uma enfermaria grande, as pessoas não têm privacidade, ficam lá idosos, mulheres com homens, tem tudo misturado. E só tem 1 ou 2 banheiros para 10 pessoas. Nós vamos pegar esses pacientes que estão internados lá, que hoje a traumatologia, os acidentes são uma epidemia na região. Vira e mexe, a gente vê aí nos jornais, acidentes fatais, mas todo dia no hospital chega de 4 a 5 acidentes por dia no hospital. Então nós vamos pegar essa unidade, transferir para a unidade de queimados. No lugar da unidade de trauma, nós vamos colocar a central de material, ampliar o espaço dela. E os pacientes queimados, o que vai ser feito com eles? Olha, o paciente queimado, eles vão estar na unidade de UTI, que é UTI, unidade intensiva. Então eles vão ser transferidos para lá. E o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar uma ou outra área para a unidade de queimados. Então, temporariamente, os pacientes queimados
vão estar na unidade, na UTI do Hospital São Camilo. É a primeira vez que isso acontece? Não. Há 60 dias atrás, nós temos uma unidade de UTI neonatal. Essa unidade tem 26 leitos. Nós tivemos que desativar 10 leitos para que fosse feita uma reforma. E não teve a população não ficou prejudicada. Por quê? Porque Sorocaba e outros hospitais não conseguem absorver isso. A mesma coisa vai acontecer com a unidade de Queimados. Ninguém vai estar prejudicado, porque o CHS e outras unidades conseguem absorver esses pacientes aí. E os que estão internados, e o que porventura possa aparecer para lá internar, nós vamos estar colocando na UTI. Então vai continuar ainda com o plantão de cirurgião plástico, de Queimados, juntamente com o plantonista da UTI. Então isso diz o quê? O hospital tem mais segurança. Eu não posso ter a irresponsabilidade de ter pacientes num local inadequado, num local que não ofereça segurança, porque daqui a pouco aparece nos jornais aí. Olha, paciente morreu de Queimados, vai a óbito porque a unidade não está adequada, ou por série de outros motivos. Então é isso que está acontecendo. Outra coisa que está buscando também, visando a melhoria do hospital, nós investimos diversas coisas em equipamentos, e nós em breve a gente vai agraciar aqui a comunidade de Itu e região com uma unidade de cardiologia. Nós vamos colocar um serviço de hemodinâmica e também com a possibilidade de fazer cirurgias cardíacas. Então isso até o final do ano, em janeiro. Um investimento que vai ficar na ordem de 2 milhões, tem alguns parceiros interessados. Então o que a gente fez aqui desses 3 anos e meio, frente à face, as necessidades da Santa Casa de Itu é buscar cada dia melhorar. Às vezes nós temos que tomar decisões. E as decisões são difíceis, mas a gente está fazendo isso para o bem da comunidade ituana, para o bem da regional que a gente atende aqui, que é da regional de Sorocaba. E isso que a gente está fazendo buscar. Quero deixar claro também, nenhum funcionário foi mandado embora. Os funcionários que trabalham na unidade de Queimados, eles vão ficar onde? Eles vão ficar na unidade de UTI, para dar assistência a esses pacientes queimados. Era isso que eu teria que falar. Não sei se algum vereador quer fazer alguma pergunta. Ok. Eu só tenho a agradecer esse esclarecimento, sua vinda aqui, porque é importante, até porque essa casa representa o povo e você teve esta possibilidade de estar aqui e falar claramente o que está ocorrendo, para que não fique dúvida, né? Então a gente espera que seja compreendido dessa forma, essa colocação de Vossa Excelência, e os vereadores também. Eu só queria mencionar o vereador, eu vou abrir duas perguntas, tendo em vista que a gente abriu esse espaço para que houvesse essa explicação no tocante à questão e não questões de pergunta. Mas, vereador, teria alguma colocação, por gentileza? Senhor presidente, senhores vereadores, senhor Clebson, né? O senhor não acha que a demanda de Queimados não vai sobrecarregar? O senhor disse que vai ser transferido para a UTI, né? Não vai haver uma sobrecarga da UTI com a demanda de Queimados, porque tem grande importância esse setor de unidade de Queimados aqui em Itu, porque inclusive é referência na região. Sorocaba manda para cá, vários municípios mandam para cá. E fechar assim, mesmo que seja temporário. O senhor não acha que vai aumentar muito a demanda de Queimados e o Hospital São Camilo não vai ter como transferir esses pacientes para a UTI? Não vai sobrecarregar a UTI do Hospital São Camilo? Respondendo a pergunta do vereador, a UTI já está sobrecarregada. Hoje a gente tem 10 leitos e não atende a necessidade da região. É por isso que nós estamos pensando em ampliar para 20 leitos. Só que é o seguinte, a questão da unidade de Queimados, porque há 20 dias a gente já não está recebendo paciente de Queimados. E a gente não é a única referência da região. O Hospital CHS também tem leitos de Queimados, são 12 leitos de Queimados, a ocupação é em torno de 50%, a mesma ocupação nossa. Nós já entramos em contato com a DRS para ter alternativas. Acontece a mesma coisa, como eu falei anteriormente, com o UTI neonatal, que tem uma demanda muito maior, e nós tivemos que fechar os leitos por 30 dias e reformamos, era 26 leitos e caiu para 16. Então, assim, pode acontecer algum transtorno? Pode acontecer, mas, de novo, a gente está aqui para positivar a segurança do paciente, onde isso que a gente está buscando.
Tudo bem, mas com certeza vai voltar a unidade. Está sendo feito só temporário, não é isso? Isso, a gente está redirecionando as áreas. O atendimento vai ser feito na UTI adulta. Tá bom, obrigado. Sr. Cleber, quero mais uma vez agradecer e, com certeza, em outras oportunidades, se os vereadores tiverem algum questionamento, tenho certeza que Vossa Excelência, como sempre se colocou à disposição, estará à disposição dessa casa deles para qualquer esclarecimento junto à população. Inclusive, já, em meu nome, em nome dos vereadores, agradecer essa sua colocação, essa sua vinda. Muito obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Solicito à primeira secretária a leitura da ata da 12ª sessão ordinária de 2013, realizada no dia 22 de abril, do corrente. Ata da 12ª sessão ordinária de 2013 da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2013, sob a presidência do vereador José Josimar Ribeiro da Costa, realizou-se a... Questão de ordem do vereador Martins Funerário. Gostaria de pedir a leitura da ata e a professora tem conhecimento da mesma. Conforme solicitação do vereador Martins Funerário, solicitando a dispensa da leitura da ata. Vereadores favoráveis dentro dos sentados, contrários de irmãos. Aprovado. O texto da ata. Está em votação. Vereadores favoráveis contra os sentados, contrários de levante. Aprovado por unanimidade. Expediente. Solicita a primeira secretária, a vereadora Naindane, a leitura do expediente recebido. Da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O vereador Givanildo Soares da Silva, na data de 18 de março de 2013, em plenário, durante a 7ª sessão ordinária, proferiu algumas ofensas morais dirigidas aos seus pares. Preliminarmente, cabe discorrer aqui sobre o decoro. O termo decoro descende do latim decorum, que significa decência, honra, aquilo que convém. Decoro é o recato no comportamento que deve respeitar o acatamento das normas morais e os princípios da decência, da honradez e da dignidade. É a postura exigida do parlamentar no exercício de seu mandato. Postura esta que deverá respeitar também todos os seus princípios. Contudo, o vocabulário, tal qual usado na atualidade, carece de contornos definidos, pois a subjetividade e a abstração norteiam cada caso. São várias as conotações, desde as vinculadas à legalidade de atos no exercício da vida pública, quanto as referidas à vida privada. Não obstante, a Constituição Federal não define o decoro parlamentar de forma clara, citando somente que os deputados e senadores poderão perder os seus respectivos mandatos por sua inobservância, artigo 55, segundo, o que o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas são incompatíveis com o decoro, deixando para o regimento interno o dever de listar quais os casos que de fato o tipificam. Primeiro artigo 55. Ao verificarmos a resolução número 169, do dia 29 de novembro de 1993, regimento interno da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, vemos que o mesmo somente cópia e legislação federal. Vejamos. Artigo 98. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando: primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Continuando a análise à legislação municipal vigente, encontramos o Código de Ética da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, porém, o referido código também não traz em seu conteúdo normas complementares às normas federais. Recorremos então à legislação federal, como o Decreto-Lei 201 de 1967, o qual diz o mesmo que o regimento interno. Artigo 7º.
A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando: primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Primeiro, o processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei. Como visto, a legislação federal e a municipal tratam de caso com o verbo poder e não dever. Ademais, vale ressaltar que o vereador Givanildo Soares da Silva, na sessão seguinte, ou seja, na 8ª sessão ordinária de 2013, ao fazer uso da palavra em plenário, se desculpou perante os nobres pares, conforme documentado na ata da referida sessão. Disse que os vereadores são eleitos pelo povo e são livres em pensamentos, palavras e votos, e solicitou desculpas do presidente e dos demais vereadores, pois usou a palavra capacho, que significa pessoas influenciáveis, que é o mesmo significado da frase Maria vai com as outras, e a filmagem mostrou pessoas indecisas. Disse que o presidente teve um momento de alteração e pediu desculpas a todos os vereadores ofendidos e que não teme represálias, pois errou como ser humano e continuará achando que o que for determinado por algum superior será obedecido na casa, e isso é um fato. Disse que Maria vai com as outras diz respeito a pessoas facilmente influenciáveis, e na filmagem realizada é clara a posição de alguns vereadores que ficaram indecisos ao votarem uma moção durante a 6ª sessão ordinária. Disse que suas palavras não foram para denegrir os vereadores, pois sua colocação foi no sentido de pessoas influenciáveis. Disse que outra palavra que dirigiu apenas ao presidente Josimar, a quem pede desculpas, mas não faz isso por medo de represálias, pois acredita muito nas palavras do desembargador, pois acredita na justiça. Diante do exposto, vemos que na seara das sanções cabíveis, a legislação federal atribuiu tal competência à legislação municipal, a qual não traz também as referidas sanções, cabendo assim, portanto, a esta Comissão de Ética e Decoro Parlamentar aplicar as sanções que seus membros entendem cabíveis ao caso concreto. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa de Leis propõe a sanção de advertência por escrito, no âmbito da Câmara Municipal, a ser aplicada ao vereador Givanildo Soares da Silva, deixando claro que, em caso de primeira reincidência, o vereador incorrerá em sanção de advertência por escrito com cópia ao partido a que pertence. No caso de segunda reincidência, o vereador receberá a sanção de suspensão do mandato por 30 dias. Já em sua terceira reincidência, esta comissão optará pelo processo de cassação. É o parecer. Itu, aos 25 de abril de 2013. Presidente Paulo Eduardo Andrade Ortiz, membro Marco Aurélio Hortêncio Bastos e membro Antônio Hermes da Costa. O relatório da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Na data de 18 de março de 2013, em plenário, durante a 7ª sessão ordinária, o vereador Givanildo Soares da Silva, usando da palavra, proferiu os seguintes dizeres. Disse que é preciso a harmonia dos vereadores na hora da votação, pois fica um senta, levanta, parecendo pistão de motor de carro. Disse que é necessário os vereadores mostrem que a posição é uma só e não se trata de Maria vai com as outras. Parabenizou o vereador Eduardo Ortiz pelo vexame que está sendo transmitido para as casas da cidade, pois o vereador Ortiz foi o autor da ideia de gravar as sessões, o que levou ao vexame que foi a votação da moção do senhor Roberto de Castro, pois os vereadores pareciam um pistão de carro, o que mostrou a indecisão de mesmos ao votar. Disse que a casa precisa deixar de ser capacho e de deixar de ter medo de votar uma moção ou assumir o porquê votou contrário. Em um outro à parte solicitado, o vereador Givanildo Soares disse que vai respeitar a 1 minuto do regimento interno, mas alguns não ficaram felizes, pois queriam ser padrinhos da criança. Parabenizou o vereador Zelito e falou que quem ganha é a população e não os vereadores, Giva, Ortiz, Balbina ou qualquer outro, e sim o bairro. Disse que o vereador Zelito está no referido bairro como representante de fato do local, pois reside e tem um trabalho no referido bairro. Disse que, da mesma forma que o vereador Zelito citou seu nome, também não disse que foi o vereador Zelito, mas quem olhar na filmagem verá que ficou um
um desencontro na votação da moção e é uma questão de ter uma opinião formada. Disse que seu minuto está acabando e não citou o vereador Zelito. Tem certeza do caráter do mesmo, como da mesma forma que falou do juízo de quem fala mal. Pois não é justo. Disse que a nobre deputada falou para outros vereadores e, como o líder do prefeito disse, a deputada não falou só para a vereadora Balbina, pois a mesma ficou brava com os vereadores que votaram a favor de uma moção da última sessão. Nesse momento, o senhor presidente disse que o minuto do vereador Givanildo já acabou e que todas as vezes que o vereador Givanildo insiste, retomando a palavra, o vereador Givanildo disse que faltam 10 segundos e apenas quer concluir. O senhor presidente disse que se o vereador Givanildo não concluir, irá cortar a sua palavra. Retomando a palavra, o vereador Givanildo disse que o presidente Josimar é capaz. O senhor presidente disse que o vereador Givanildo falou está registrado e que o mesmo terá que se explicar, pois não é a primeira vez que está falando isso e cortou a palavra do mesmo. Neste momento, o senhor presidente suspendeu a sessão por 5 minutos. É o relatório. Itu aos 24 de abril de 2013. Está em votação o recebimento do parecer da Comissão de Ética para o procedimento de representação. O recebimento do parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar está em votação. Vereadores favoráveis continuem sentados, contrários se levantem. Aprovado. Solicito à senhora secretária a leitura do parecer jurídico emitido sobre o procedimento a ser adotado consoante o decreto de 201 de 67. Diretoria Jurídica e Legislativa para a Presidência da Câmara. Foi solicitado a essa Diretoria Jurídica e Legislativa orientação, recomendações acerca do relatório a parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, protocolado em 25 de 4 de 2013. No referido parecer, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar reconhece a existência da quebra de decoro parlamentar em razão dos fatos ocorridos na sessão legislativa de 18 de março de 2013 e propõe a aplicação de uma sanção de advertência por escrito. É o relatório. Opino. O prosseguimento do expediente e a eventual aplicação de qualquer penalidade por infração ética e disciplinar devem obedecer rigorosamente aos princípios constitucionais, dentre eles o princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório contém o enunciado de que todos os atos e termos processuais que são aplicáveis a todas as esferas da administração pública e que por isso mesmo devem se consubstanciar pela ciência bilateral das partes e pela possibilidade de tais atos serem contrariados com alegações e provas. O festejado jurista Vicente Grego Filho sintetiza o princípio de maneira bem prática e simples. O contraditório se efetiva assegurando os seguintes elementos: a. O conhecimento da demanda por meio de ato formal de citação. B. A oportunidade em prazo razoável de se contrariar o pedido inicial. C. A oportunidade de produzir prova e se manifestar sobre a prova produzida pelo adversário. D. A oportunidade de estar presente a todos os atos processuais orais, fazendo consignar as observações que desejar, e a oportunidade de recorrer da decisão desfavorável. O contraditório é tido mesmo como princípio norteador do próprio conceito da função jurisdicial e nela atua o Poder Legislativo de modo anômalo. Nos casos dos procedimentos que envolvam ética e decoro parlamentar, no entanto, o texto constitucional foi claro ao expressar o alcance do princípio para fora do âmbito processual civil, assim que a bilateralidade passa a ser necessária não apenas para os procedimentos judiciais, mas também para os administrativos. Nesse mesmo delineamento, insurge-se o princípio da ampla defesa, que traduz a liberdade inerente ao indivíduo no âmbito do Estado democrático, de, em defesa de seus interesses, alegar fatos e propor provas. Neste aspecto, mostra-se evidente a correlação entre a ampla defesa e o amplo debate, princípio do contraditório, não sendo concebível falar-se em sem
pressupor a existência do outro. Daí a inteligência do inciso LV do artigo 5º constitucional em agrupá-los em um dispositivo. A ampla defesa abre espaço para que o litigante exerça sem qualquer restrição o seu direito de defesa. A Lei Orgânica do Município, artigo 9º. A Câmara compete privativamente as seguintes atribuições: decidir sobre a perda do mandato do vereador por voto público e maioria absoluta, nas hipóteses previstas nos incisos 1º, 2º e 4º do artigo 17 e nas disposições contidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, mediante proposta da mesa diretora e da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Já os artigos 43A e 48, 3º, 1º e 92, segundo do regimento interno desta Câmara Municipal, dispõe. Artigo 43A. Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar emitir parecer de proposta de sanções aos vereadores que infringirem a ética e o decoro parlamentar, podendo inclusive representar o plenário. Artigo 48. Compete aos presidentes das comissões permanentes, 3º, receber a matéria destinada à comissão e designar relator. Primeiro, o presidente de comissão permanente poderá funcionar como relator e terá direito a voto, em caso de empate. O regimento interno da Câmara de Vereadores e o Código de Ética e Decoro Parlamentar local não dispõe de normas processuais para aplicação das referidas sanções, havendo tão somente a previsão de perda do mandato parlamentar, havendo sido caracterizada a infração ética. Nesse sentido, o regimento interno expressamente dispõe em seu artigo 99. Artigo 99. A cassação do mandato dar-se-á por deliberação do plenário e deverá obedecer o rito estabelecido na legislação federal. Parágrafo único. A perda do mandato torna-se efetiva a partir da publicação da resolução de cassação do mandato. A legislação que trata do assunto, portanto, conforme ressaltado pela própria Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e o Decreto-Lei 201/1967. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando: 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro em sua conduta pública. Primeiro, o processo de cassação de mandato de vereador é no que couber o estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei. Por tais razões é que, a fim de que seja imposta qualquer sanção ao vereador Givanildo, o mesmo deve ter assegurado a mais ampla defesa e o direito ao contraditório seguindo a partir daí. O procedimento nos moldes daquilo que dispõe no artigo 5º do Decreto-Lei 207/67. Senão, vejamos. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desentendidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. 3º, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia de denúncia e documentos que instruírem para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10 dias. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias pelos mesmos. Contado o prazo da primeira publicação, decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, a qual, neste caso, será submetida ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa do seu procurador com antecedência,
pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado para razões escritas, no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação da sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. E ao final, o denunciado, ao seu procurador, terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral, redação dada pela Lei nº 11.966, de 2009. Quinto, concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3 pelo menos dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito, se o resultado da votação for absolutório. O presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Sétimo, o processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contadas da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Desse modo, recomendamos o seguinte roteiro processual, de modo a garantir o devido processo legal com essas providências para o prosseguimento da representação. O presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a leitura do relatório do parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e consultará ao plenário sobre o seu recebimento. B. Sendo decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Estará impedido de participar da comissão processante o vereador acusado, os vereadores que compõem a comissão de ética e o presidente que foi o autor da representação. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas. D. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias e, após a comissão processante, emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. E considerar-se afastado definitivamente do cargo o vereador denunciado que for declarado pelo voto de 2/3 pelo menos dos membros da Câmara. É o parecer. Diretor Jurídico e Legislativo, Dr. Luiz Gustavo Arruda Camargo Luz. Diante do exposto, da secretária Maria Tang, Decreto-Lei 201/67, nesta oportunidade, nesse momento, a gente vai distribuir e eu quero vou estar lendo os nomes que serão sorteados, os vereadores que comporão a comissão processante. Fica Questão de ordem, senhor presidente. questão de ordem ao vereador Olavo Pato. Gostaria de não participar dessa comissão. Eu só queria justificar o nome do vereador, que isso fica a critério de Vossa Excelência. A gente vai colocar o nome aqui, vou ler, vou colocar aqui dentro da urna, será sorteados os vereadores. Aquele que
porventura tenha seu nome escolhido e possa se posicionar. Estou colocando aqui na urna Olavo Pato. Vereadora Balbina de Oliveira Paula Santos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, a vereadora Balbina de Oliveira Paula Santos. Desculpe, mas eu não entendi o que é. Isso daí é para que seria isso aí? Eu não entendi mesmo, desculpa. Pode me explicar? Aqui é a comissão processante diante do recebimento do parecer da Comissão de Decoro e Ética Parlamentar. Vossa Excelência tem no sistema, tem na ordem do dia, está tudo aí com Vossa Excelência. Vereador Matheus Nogueira Costa. Vereador Marco Aurélio Rocha Lima, Marquinhos da Funerária. Vereador Zé Lito Quiosque. Vereador professor Feitão. Vereador Anaí dos Santos Ramos. Vereador Dr. Sérgio Castanheira. Os demais vereadores, conforme a lei, não poderão participar, nem esse presidente, nem os membros da comissão de ética e decoro parlamentar, que é o vereador Eduardo Ortiz, o vereador Jabá e o doutor Basso. E, na verdade, essa escolha, até o Matheus me perguntou, isso é um procedimento que tem que ser feito, aonde, após a escolha dos 3 nomes, será formada a comissão que vai avaliar a questão do resultado apresentado pela comissão de ética e decoro parlamentar. Esse é um procedimento, né, que tem que ser feito conforme orientação jurídica e conforme a lei, decreto 201/67. Então, são ações que estão sendo feitas, é um procedimento que tem que ser feito conforme rege a lei. Não é uma imposição, a colocação desse presidente ou de outra forma que a gente possa colocar. É conforme a lei determina. Então, logicamente, estudando uma forma do embasamento da lei, a qual o procedimento tem que ser dessa forma. Quero solicitar ao vereador e vice-presidente, o vereador Matheus Costa, para que possa proceder ao sorteio dos nomes que será retirado. Vereador Dr. Sérgio Castanheira. Vereador Marcos Aurélio Marquinhos da Funerária. Vereador Matheus Nogueira Costa. Esses são os 3 vereadores que comporão a comissão processante. E já gostaria de mencionar entre os 3 vereadores inscritos que possa já escolher o presidente que será responsável pelos trabalhos junto com os demais membros. Questão de ordem, Questão de ordem. presidente. Então, fica o vereador Marquinhos Funerária como presidente e solicitar também que seja escolhido o relator da comissão, entre o Dr. Sérgio Castanheira e o Matheus Costa
Fica como relator dessa comissão processante o Marquinhos, a funerária como presidente, e o vereador do processo Castanheira como membro. Dando sequência, solicita a primeira secretária, a vereadora Nailang, a continuidade do expediente. Ofício da ATL número 27/2013, excelentíssimo senhor presidente. O Executivo Municipal vem respeitosamente à vossa presença com o fim de cientificá-lo das respostas referentes às indicações 113/2013, que providencia quanto à intervenção junto ao dela em atendimento às solicitações da senhora Juliana Verona, diretora da FATEC. Indicação 116/2013, providência para que seja realizada a manutenção da iluminação pública em toda a extensão do bairro Potiguar. 122/2013, pede providência quanto à instalação de contêiner no lixo do bairro Portal do Éden. E 145/2013. Lido. Ofício da ATL número 28/2013, referente à indicação 152/2013. Lido. Ofício da ATL número 30/2013, referente às indicações número 102/2013. Lido. Também da ATL, ofício 31/2013, referente à indicação 114/2013, que pede providência para que seja criado o projeto Criança Futura. Lido. Também da ATL, ofício 35/2013, referente às indicações 80 e 133/2013. Lido. Ofício da ATL 38/2013, em resposta às indicações 95, 121, 135, 166, 167, 180, 188/2013. Lido. Também da ATL, ofício número 40/2013, em resposta às indicações número 103, 159/2013. Lido. Ofício da ATL/45, excelentíssimo senhor, referente à cópia de lei. O Executivo Municipal encaminha, através do presente, para fins de conhecimento desta Casa de Lei, cópia de lei municipal devidamente promulgada, a saber, que autoriza o Executivo Municipal a conceder o percentual de inflação aos empregados e servidores públicos da administração, direta e indireta, e da outras providências. Lido. Da Prefeitura, da Instância Política de Itu, Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, ofício número 142/2013. Venho à presença de Vossa Senhoria para encaminhar o relatório confeccionado pela supervisão da Guarda Civil Municipal de Itu, dando conta das ações de patrulhamento que serão realizadas nos bairros Residencial Potiguara para as providências decorrentes. Lido. Ofício número 66/2003 da Secretaria Municipal de Saúde. Em cumprimento ao artigo 35 das instruções número 2/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, notifico para vossa ciência que em 4/2/2013 foi firmado o 4º termo aditivo de convênio celebrado em janeiro de 2010 entre o município da Estância Turística de Itu e a Sociedade Beneficente São Camilo. Lido. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social. Ao presidente da Câmara Municipal de Itu, ofício circular externo. Lido. Do Ministério da Educação para a Prefeitura Municipal de Itu, valor de R$ 23.320,79. Lido. Em 5 de maio de 2003, a Vossa Excelência José Josimar Ribeiro da Costa.
Dirijo-me ao ilustre Senhor para expor minha preocupação e com certeza de todos nós. Neste final de semana, um veículo de imprensa escrita do município ao jornal Periscópio notificou em seu exemplar ano XLV, terceira edição, 5626, do dia 4 de maio de 2013, uma matéria que me deixou preocupadíssimo. O Hospital São Camilo de Itu irá fechar as portas da unidade de tratamento de queimados. Considerando que tem em seu espaço fixo um quadro de profissionais especializados de aproximadamente 30 funcionários, é preciso ressaltar sua relevância. Atenciosamente, senhor Hinaldo Félix dos Santos, diretor do Sindicato dos Auxiliares Técnicos e Tecnológicos da Radiologia do Estado de São Paulo, membro do Conselho Municipal de Saúde de Itu e membro da CIST Sorocaba, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. Lido. Entraremos agora nos projetos. Ofício da ATL número 46/2013, projeto de lei que dispõe sobre a diretriz para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e da outras providências. Encaminho ao jurídico. Do gabinete do vereador professor João Carlos de Campos Feital, projeto de lei número 43/2013, que dispõe sobre a inclusão no calendário de eventos do município da Estância Turística de Itu, o Dia da Inclusão Social, Acessibilidade e Cidadania e da outras providências. Lido, encaminho ao jurídico. Projeto de lei da ATL número 53/2013, que dispõe sobre a redução de valores das dotações da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu e da outras providências. Encaminho ao jurídico. Projeto de lei número 45/2013, de autoria da vereadora Balbina de Paula Santos, que autoriza a Prefeitura da Estância Turística de Itu a disponibilizar educadores físicos em todos os locais públicos do município que possuam aparelhos de ginástica de acesso irrestrito. Encaminho ao jurídico. Ofício da ATL número 52/2013, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 303, de 2 de julho de 2012. Encaminho ao jurídico. Também da ATL, ofício número 50/2013, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar contrato de concessão de direito real de uso com a FASAM, familiares e amigos da saúde mental e da outras providências. Encaminho ao jurídico. Da Comissão de Justiça e Redação, projeto de resolução número 6/2013, que dispõe sobre o indeferimento do recurso interposto ao projeto de lei número 24/2013. Encaminho ao jurídico. Ofício da ATL número 51/2013, que modifica dispositivos da Lei Complementares número 2, de 14 de julho de 2010 e da outras providências. Encaminho ao jurídico. Entraremos agora nos requerimentos e moções. De autoria do vereador Olavo Volpato. Requerimento número 5/2013. Considerando que a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo tem como atribuições o policiamento ostensivo de trânsito, a preservação da ordem pública e a garantia da segurança dos usuários nas rodovias que compõem a malha rodoviária paulista. Considerando que as bases operacionais fixas da Polícia Rodoviária Estadual localizada ao longo das rodovias paulistas são a garantia da presença da autoridade policial disponibilizada em regime permanente para prestação de segurança aos usuários. Considerando que, segundo
se tem notificado, o Comando da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo está em vias de proceder à desativação de muitas bases operacionais fixas da Polícia Rodoviária Estadual, objetivando reduzi-las a poucas unidades estrategicamente localizadas na malha rodoviária paulista. Considerando que a desativação das bases operacionais fixas da Polícia Rodoviária nas muitas rodovias localizadas no município de Itu, se efetivada, trará sérias consequências no que respeita à segurança dos seus usuários, visto ser intenso o tráfego de veículos que por elas transitam. Requeiro nos termos regimentais, ouvido o nobre plenário, que seja encaminhado ofícios aos senhores Dr. Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, Dr. Fernando Grela Vieira, secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Coronel PM Benedito Roberto Meira, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e Coronel PM Hélio Verja Filho, comandante do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, solicitando-lhes que não ocorra a desativação das bases operacionais fixas da Polícia Rodoviária localizada no município de Itu, visto que as mesmas atendem nas suas áreas de abrangência rodovias tais como a rodovia Valdomiro Correia Camargo, Itu-Sorocaba, rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Itu-Jundiaí, a rodovia Convenção Republicana, Itu-Salto, a rodovia Estrada dos Romeiros, Itu-Cabreúva, bem como trechos da rodovia Castelo Branco e rodovia do Açúcar, todas apresentando intenso tráfego de veículos, sendo, pois, imprescindível a presença da autoridade policial que garanta a segurança de seus usuários. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem, o vereador Olavo Pato. Eu queria retirar esse requerimento, uma vez que a imprensa de sexta-feira de São Paulo desiste de desativar as bases da Polícia Militar nas rodovias. Então, o requerimento fica prejudicado. Obrigado. Conforme a solicitação do vereador, pedindo retirada, o vereador favor dos sentados, contrário, se levanta e prova. Moção 111/2013, de autoria do vereador Olavo Volpato. Voto de congratulação com o senhor Paulo Henrique Pupo,